Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o Dia Mundial da Reciclagem. A gente vai falar sobre reaproveitamento de resíduos para minimizar o impacto ambiental. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Daniel Matos, ele que é o Head de Sustentabilidade e Coprocessamento da Associação Brasileira de Cimento Portland. E a gente vai tratar com ele sobre quais as maneiras aí, né, que foram encontradas para tentar minimizar a geração de resíduo, o aproveitamento de resíduo, como fazer com que as construções sejam mais sustentáveis, que trabalhem mais de acordo com o meio ambiente. Oi, Daniel, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio Cidade em Dia. Oi, Ana, bom dia, prazer estar aí com vocês hoje pela manhã. Imagina, a satisfação é nossa. Já começo te perguntando, Daniel, quais os avanços tecnológicos aí que o segmento teve nos últimos anos falando de prevenção, de trabalhar, de preservação, de trabalhar em acordo aí com o meio ambiente? Muito boa pergunta. Na realidade é o seguinte, o setor de cimento, ele atualmente ele é responsável, mundialmente falando, em até 7% das emissões de CO2 na atmosfera. No Brasil, em função de muito investimento em tecnologia e desenvolvimento, a gente tem hoje um percentual de em torno de 2 a 2,5% de emissões. Então, o que a gente pode afirmar é que no Brasil, a indústria do cimento ela já está muito à frente em relação ao resto do mundo. Tá? Falando para vocês em relação ao que a gente já vem realizando há bastante tempo. Eu posso citar um dos pilares fundamentais dentro da indústria é a tecnologia de coprocessamento. O que consiste a tecnologia de coprocessamento? É a reutilização dos resíduos, dos rejeitos que são gerados por diversas fontes, sejam elas pela outras indústrias ou então por nós mesmos, cidadãos. E esses resíduos eles podem ser reaproveitados transformando-os em energia para rodar os fornos de cimento, ou então como substitutos de matérias-primas que são extraídas das nossas jazidas, por exemplo. Então, isso minimiza o impacto negativo ambiental quanto às emissões de CO2. Trazendo... pode seguir. Não, pode concluir, por gentileza. Acho que eu posso trazer aqui bons exemplos para vocês. O coprocessamento no Brasil, ele já existe há pelo menos 20 anos. Então, um caso prático emblemático dentro do setor é a reutilização dos pneus inservíveis, ou seja, os pneus que são descartados anualmente no Brasil, cerca de 50% a 60%, eles vão para as fábricas de cimento e eles substituem, então, o combustível fóssil, que é o petcoke de petróleo, que normalmente ele é importado, quase que 90% desse combustível fóssil ele é importado, e a gente usa então os pneus como uma fonte de energia para a produção do cimento. Para você ter ideia, cerca de 60 milhões de toneladas, cerca de 60 milhões de pneus descartados anualmente, eles são reaproveitados então como energia no setor do cimento, evitando, por exemplo, danos à saúde pública, como é, por exemplo, o caso do vetor da dengue. Daniel, você já foi especificamente falando dos pneus. Eu queria entender o que tudo pode ser aproveitado nessa cadeia para geração de energia. Acredito eu que madeira e outros rejeitos. Você pode exemplificar para a gente o que tudo pode ser aproveitado nesse processo? Sem dúvida, Dayana. Na realidade, vamos lá, como o forno de cimento ele atinge temperaturas em torno de 1.500 graus, o forno ele tem a capacidade, então, de destruir, né, por completo os resíduos. Então, vou dar exemplos para você. Pneus é um deles. Depois nós temos uma vasto tipo de resíduos como biomassas. Então, por exemplo, casca de arroz, casca do babaçu,
o caroço do açaí, né, o açaí que nós comemos e consumimos aí enormemente no nosso país, ou então até com exportação, principalmente na região norte, eles já são reutilizados hoje como fonte de energia no cimento. Além disso, como você mencionou, né, o cavaco de madeira também pode ser uma fonte importante de calor também. Fora isso, nós temos resíduos perigosos que são gerados pela indústria, principalmente química, né? Que então, ao invés de nós aterrarmos esses resíduos, eles são reaproveitados e reinseridos então na cadeia novamente produtiva, o que a gente chama de economia circular. O mais importante, eu acho que agora, é o que a gente chama de segundo ciclo de crescimento da tecnologia de coprocessamento, que consiste no reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos. Ou seja, no Brasil, cerca de 80 milhões de resíduos urbanos, ou seja, aqueles que são produzidos nas nossas residências, né, através do nosso consumo, eles agora podem ter um destino muito mais adequado, que é o coprocessamento, né? Então, a fração não reciclável, ou seja, a gente extrai dentro do processo a fração que não reciclável, e a fração, então, que antes era destinada para o aterro, ela agora vira energia como substituto do combustível fóssil. Daniel, quais foram as estratégias que vocês adotaram para vocês conseguir fazer a captação desses materiais para fazer esse reaproveitamento? Antes de tudo, eu digo sempre que o mais importante é a gente ter a visibilidade de onde a gente quer chegar. Então, a primeira coisa foi lançado em 2019 o Roadmap Tecnológico do Cimento, que é a nossa diretriz até 2050, enquanto que o setor pretende reduzir as emissões de CO2 por tonelada de cimento. Então, a primeira coisa é a estratégia, né? Aonde que o setor ele pretende chegar nos próximos anos. E aí, obviamente, você tem cortes a cada 10 anos para a gente acompanhar a evolução. Porque sem acompanhar os números, sem acompanhar a evolução, né, as ações elas acabam se perdendo ao longo do tempo. A estratégia, sem dúvida, é trabalhar muito forte, né, com os governos, seja ele no nível federal, né, principalmente com o Ministério do Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, e também, obviamente, quando a gente fala em resíduos sólidos urbanos, é um contato muito mais amplo com os municípios e os estados, tentando buscar soluções competitivas que possibilitem, então, investimentos para que esses resíduos possam ser utilizados, então, dentro do setor. Para você ter uma ideia, Dayana e ouvintes, nós estamos falando, para os próximos 10 anos no Brasil, uma capacidade de coprocessar cerca de 2,5 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos urbanos, que vão requerer investimentos na ordem de 2 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Então, a estratégia está baseada no futuro e trabalhando no presente com conscientização, mudança de cultura e muito forte com a iniciativa privada e iniciativa pública. Eu até ia te perguntar justamente isso, Daniel. Quais eram os principais gargalos, né? Falta de investimento, de incentivo para as próprias empresas a aderirem a essas maneiras mais ecológicas de conseguir fazer com que o seu negócio, né, aconteça, ou até mesmo a própria conscientização que está chegando muito tarde? Vamos lá, tem muito a ver com tudo isso que você acabou de dizer, né? Eu acho que não tem uma causa somente, são uma série de causas e variáveis importantes para que a gente consiga avançar. Eu acho que um ponto importante é que nos últimos 2 ou 3 anos, o assunto dos resíduos sólidos urbanos, principalmente, ele voltou à pauta ambiental muito forte, né? Então, recentemente, houve a publicação do novo marco legal do saneamento, onde os municípios, o Estado, eles são obrigados a elaborarem o plano de gerenciamento dos resíduos, ou seja, desde a geração, seja ela pelos cidadãos ou pela indústria, né, na cadeia, até a destinação desse resíduo. E passando, então, né, por desenvolver a reciclagem
e o reaproveitamento desses resíduos. No Brasil, até então, como que era a visão? Né? Simplesmente pagava-se para a geração até o destino, que é o aterro. Agora já se fala, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela foi lançada em 2010, ou seja, há mais de 10 anos, né, que a gente realmente precisa reutilizar, reaproveitar os resíduos para você minimizar os impactos ambientais. Então, o novo marco legal do saneamento ele vai trazer recursos financeiros, maior organização em termos de estrutura. Nós temos também recentemente, né, a PPP, que é uma parceria público-privada, onde recursos são, né, do governo público ou privado, eles se encontram em prol de um desenvolvimento mais sustentável. E também o governo vem trabalhando muito forte acordos setoriais. Então, também, no ano passado e ano anterior, né, foram lançados acordos de logística reversa, de eletroeletrônicos, medicamentos. Está se falando agora no acordo setorial de embalagens, pneus, como eu já citei. Ou seja, existe uma série de movimentações acontecendo em prol do desenvolvimento ambiental, né? Porém, ainda a gente precisa trabalhar muito próximo em todas as esferas para que a coisa de fato aconteça. O objetivo e o desafio ele é enorme frente ao que a gente tem pela frente. Para você ter uma ideia, hoje a substituição, né, de combustíveis alternativos, que são esses resíduos, no Brasil nós estamos em torno de 23%. Em 2030, ou seja, daqui a 10 anos, nós pretendemos substituir até 35% do nosso combustível, principalmente pelos resíduos sólidos urbanos. Então, tem muita coisa que a indústria, juntamente com todos, com a sociedade civil, com a iniciativa pública e privada, para a gente poder evoluir juntos. Daniel, avaliando de fora, né, quando a gente avalia essas contrapartidas em outros países, a gente tem a sensação que a participação do governo em si ela é mais efetiva do que no Brasil. Para você, enquanto representante da classe empresarial, vocês sentem isso? Ainda falta a questão da participação do governo, de ter mais políticas que incentivem e ajude a tornar mais fácil esse processo de reaproveitamento daquilo que a gente hoje trata como lixo, mas que é matéria-prima que está sendo descartada irregularmente? Eu acho que o primeiro ponto, o Brasil ele é um país, né, de extenso território. Então, acho que já existe uma grande dificuldade, né, em relação a outros países mais desenvolvidos, por exemplo, na Europa. Né? No coprocessamento, o que eu posso afirmar para vocês? Na Europa, hoje a gente tem em torno de 40% a 45% de substituição desses resíduos. No Brasil, como eu disse, é 23%. Ou seja, a gente já avançou, apesar de todas as dificuldades, né, no país, nós já conseguimos avançar de uma maneira relativamente rápida. Obviamente, o próximo passo é um passo mais desafiador quando a gente fala em resíduos sólidos urbanos. Políticas públicas, elas, sem dúvida, elas são necessárias, mas o que a gente observa como setor industrial, né, pesado, de extração, é que, de fato, o governo ele deu uma acelerada nesses últimos anos, propiciando, pelo menos, debates agora muito mais favoráveis e como eu posso dizer também, em um ambiente mais favorável a iniciativas que possam agora traduzir em investimentos e uma evolução mais rápida em relação ao que a gente vinha observando nos últimos anos. Obviamente, né, a gente tem ainda muito a avançar em termos de tecnologia, em termos de recursos financeiros. Para você ter uma ideia, ainda no Brasil, cerca de 3.000 cidades, ou seja, um pouco mais de 50% ainda dos municípios no Brasil, eles enviam seus resíduos, né, seus urbanos, para lixões ou aterros controlados. Então, existe um grande desafio, mas, ao mesmo tempo, uma grande oportunidade de a gente mudar o rumo do nosso país nos próximos anos. E, obviamente, isso vai também trazer, além de benefícios para a população, né, para uma destinação
ambientalmente mais adequada e e minimizando, digamos, os impactos de saúde pública, ao mesmo tempo a gente mitigar ou reduzir os níveis de emissão de CO2 na atmosfera, uma vez que você está reutilizando esses resíduos dentro do processo produtivo e deixando de utilizar, então, combustíveis fósseis, como eu já disse anteriormente. Entendido, Daniel. Adorei nossa conversa, bastante técnico e é um desafio aí, né, para todas as pessoas que precisam, né, trabalhar nesse sentido aí para encontrar alternativas, né? A gente sabe que não é fácil também, é algo que todos os países precisam encontrar alternativas, mas tudo isso tem um custo, é um desafio tanto para os governos como para as empresas. Então, obrigada aí por estar conosco hoje, dividindo essa experiência de vocês, essa alternativa que vocês encontraram e também expondo, né, o quão desafiador é e também colocando em pauta, né, o Dia Internacional da Reciclagem. A gente debater sobre esse assunto nunca é demais, porque sempre precisamos aí olhar, né, para o outro lado e ver aquilo que está sendo descartado e poderia ser melhor aproveitado. Desejo a você aí uma boa semana, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Dayana, e fico à disposição. Um abraço. Obrigado. Bom dia. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau. 10h55, este é o Daniel Matos, ele que é o Head de Sustentabilidade e Coprocessamento da Associação Brasileira de Cimento Portland, conversando conosco sobre o Dia Internacional da Reciclagem, né? Toda essa questão que envolve a necessidade do nosso país encontrar alternativas para promover o reaproveitamento aí de resíduos para minimizar os impactos ambientais. Ele compartilhou conosco, então, uma alternativa aí que eles encontraram com a questão do coprocessamento do cimento nas construções aí para conseguir então promover, né, um produto com mais qualidade também que venha trabalhar a favor aí do meio ambiente. Acabou, mas não desanime que tem mais. Nós estamos com você em cada momento.